Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo entrou Jesus em Jericó e atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico, queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e porque era pequeno de estatura. Correu então adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele sítio, erguendo os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que hoje tenho que ficar em tua casa. Ele desceu apressado e acolheu com alegria. Vendo isto, todos murmuravam, dizendo que Jesus tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, chegou-se Zaqueu ao Senhor e disse-lhe: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Respondeu-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devemos fazer as proclamas. Com o favor de Deus, da Santa Madre Igreja, querem casar-se Estevão Silva Santos e Emily Lopes Teixeira. Portanto, seja conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Teixeira de Freitas, Bahia, filho de Bento Ribeiro Santos Neto e Edna Alves Silva. Ela, solteira, nascida em Teixeira de Freitas, Bahia, batizada na paróquia de São Sebastião, Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, Bahia. Filha de Eli Teixeira da Silva e Joselmília Lopes de Souza Teixeira. Os que desejam contrair matrimônio são ela, filha legítima, ele, filho natural, dos pais supracitados. Por isso advertimos a todos e a cada um que se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. Isto divertimos pela segunda vez. Hoje celebramos o aniversário da consagração da Igreja de Nova Friburgo, da Catedral de Friburgo, que foi então no dia 25 de agosto, que é também a festa, o dia de São Luís, rei da França. Então, em toda a diocese, nós devemos rezar essa missa, que ela tem mais importância do que a missa do domingo depois de Pentecostes, porque é uma grande cerimônia, um grande marco, um grande centro, da vida litúrgica da cidade de Nova Friburgo, pela vontade da Santa Igreja Católica. Então, na ocasião, nós falamos um pouquinho da Igreja. Igreja una, Santa, Católica, Apostólica, Romana, e São Pio X acrescentava, perseguida. Ele é una porque ela tem a mesma fé. Em toda parte, a fé católica é uma só, porque é uma virtude infundida por Deus em nossas almas, e essa virtude nos faz aderir, nos unir a Deus, enquanto Deus é verdade, enquanto Deus se revela. Então só pode ser uma, a doutrina dos católicos, que estejam aqui, que estejam na Europa, que estejam na África, que estejam na Ásia, todos têm a mesma fé, porque é a mesma virtude que nos faz aderir à verdade revelada de Deus. Deus é um só, a verdade é uma só. Agora, essa verdade vem a nós pelo magistério da Igreja. O magistério da Igreja é um só também, é o magistério de sempre da Igreja. A Igreja não pode ter dois magistérios, ela tem um magistério, o magistério legítimo, que é o magistério da Igreja. Homens perversos entraram na Igreja e criaram uma situação como nunca foi vista. O Monsenhor Lefebvre utilizava o termo Igreja Conciliar, que aliás foi um dos cardeais progressistas que utilizou pela primeira vez. Perguntando ao Monsenhor Lefebvre numa carta, nós queremos saber se os seus seminaristas serão obedientes à Igreja Conciliar. Ele notou, falou, olha aí, eles mesmos sentem necessidade de botar um outro nome. Eles não botaram obedientes à Igreja Católica,
escreveram na carta: queremos saber se os seus seminaristas serão, depois de ser ordenados padres, né, obedientes, já como seminaristas, obedientes à igreja conciliar. O que é isso? Igreja conciliar, não conheço. Conheço a igreja católica. O irmão Solefé dizia, está vendo? Está uma coisa como única. Nunca houve uma situação como essa, estimulada pela própria Cúria Romana, próprio Papa e seus cardeais. Então, não, essa igreja conciliar não tem a mesma fé que a igreja católica. Ela tem uma fé diferente, que se manifesta nos livros de teologia, se manifesta das disposições tomadas em relação ao direito canônico, em relação ao ecumenismo, em relação às relação entre a igreja e o Estado. Então, uma situação que desde o início, desde a primeira palavra, primeira característica da igreja, né, a unidade, já aí é um choque terrível, né? Como nunca se podia imaginar que um dia aconteceria, que os católicos ficariam assim, sem saber aonde eles estão. Uns têm medo de vir para a tradição, porque dizem que, se perguntam, né, vocês são católicos? Olha, o catolicismo, ele é tradição, porque, como diz São Paulo, eu transmiti o que eu recebi. Recebeu de quem? De Nosso Senhor. Nosso Senhor passa aos apóstolos, os apóstolos passam aos seus sucessores, e assim até agora. Se uma igreja conciliar quer romper com essa tradição, ela não é católica. E, de fato, ela não é católica. Essas doutrinas novas não são católicas. Una santa. A igreja é santa. A igreja é santa porque o seu chefe é santo. O seu chefe é Nosso Senhor. Ele é a causa da santidade. Ele é a santidade mesmo. Ele é Deus. Deus é a própria santidade. E Nosso Senhor é homem também. E Ele está com essa união única que ultrapassa todas as uniões, que é a união na pessoa do Verbo, da sua natureza humana e sua natureza divina. E Nosso Senhor, sendo Deus, é a própria santidade. E ela é santa também, e Nossa Senhora, que é sua mãe, digna mãe de Deus, ela que é mãe da igreja, ela que é a corredentora do gênero humano, ela que é a mediadora de todas as graças, ela é santa, tudo que passa, tudo que está ligado a Deus diretamente é santo. Todos que estão no céu é santos, e Nossa Senhora é mais ainda, pois ela é a mãe de Deus, digna mãe de Deus. Como pode ser, qual é a santidade daquela do qual você pode dizer, ela é a digna mãe de Deus? Pois bem, o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é Nosso Senhor, Nossa Senhora, a Santíssima Trindade, os anjos, os santos e aqueles que estão unidos a Nosso Senhor. Essa é a santidade da igreja. Mas por que a gente vê tanta falta, tanto pecado, tanto no seio dos católicos? Primeiro, por causa do pecado original. O pecado original, ele é apagado pelo batismo, mas ficam as feridas do pecado original. E as feridas do pecado original causam uma facilidade para cair no pecado. Mas o mundo católico é muito mais santo do que o mundo não católico. É evidente. O mundo não católico, ele aprova o pecado. Ele não se confessa. O mundo que está realmente oposto à igreja, ele não se confessa. Às vezes se vangloria do seu próprio pecado. Então, uma diferença imensa entre um católico que está procurando salvar sua alma e que cai em pecado, que se confessa, e aquele que não crê no Senhor, que não quer crer no Senhor, aquele que vive no pecado e se gloria de agir daquela maneira. A maçonaria persegue a igreja, essa gloria de conseguir fazer mal à igreja. Então, uma coisa é o católico arrependido, que cai várias vezes. Aliás,
uma pequena observação. Quando a gente vai se confessar, a gente tem que ter a contrição. A contrição supõe que eu realmente não quero mais pecar, não cair naquele pecado. Então, a contrição vai junto com um grande esforço de não pecar mais. Uma pessoa que confessa sempre o mesmo pecado, às vezes é uma coisa ligada mais ao temperamento, a gente deve ser condescendente, né? Pessoa muito nervosa que facilmente perde um pouquinho o controle e às vezes diz uma coisa, faz outra. Bom, o temperamento dela tem um defeito no temperamento, né? Pessoa nervosa demais, isso acontece. Mas de caso pensado, uma pessoa que vê que está errado e não faz nada para impedir que aquilo se reproduza, né? Esse aí não merece a absolvição. Ele tem que fazer um esforço. Ele não pode chegar, fez isso. Semana que vem, a mesma coisa. E entre as duas confissões, nenhum esforço especial. Ele rezou a penitência, mas para o resto da vida dele não se preocupou, né? Se ele continuava a ver, não sei, tomar um exemplo que não seja muito escabroso, um sujeito que, padre, bebi demais, tal. Na semana seguinte, mesma coisa. Por quê? Durante a semana ele mudou nenhum do costume dele. Ele continua a ir no bar, ele vai beber, é evidente. A gente deve dar absolvição para ele? Não. Se ele não fez nada, não. Porque ele não está realmente arrependido. Se ele está realmente arrependido, ele vai fazer alguma coisa. Pode até recair, mas ele vai fazer alguma coisa. Porque ele está arrependido, ele está envergonhado do que fez, ele compreendeu que ele ofendeu a Deus. Então a santidade dos católicos, ela existe, podia existir mais, ela vai junto com o desejo de melhorar, né? Onde não tem desejo de melhorar, e tem uma estagnação no pecado, aí a santidade da igreja não se reflete nele, infelizmente. Mas a igreja é santa nos santos, todos os santos que ornaram a igreja, os santos que existem hoje, os seus sacramentos, sobretudo a Santa Eucaristia, que é a santidade mesma. Una Santa Católica, ela está espalhada pelo mundo inteiro, ela não é reservada nem a um setor né, um continente, um país, uma cultura, não, é destinada a todos os homens. E, de fato, a gente vê católicos em toda parte. E é interessante ver como você vai no Japão, vai na Coreia, vai nas Filipinas, é a mesma fé, os mesmos sacramentos, e a gente vê que a igreja ela está realmente presente, tal como ela é, em todas as partes. E por isso ela é chamada católica. Una Santa Católica Apostólica. A igreja, ela nos traz aquilo que os apóstolos ensinaram. Há uma continuidade. Deus podia deixar os apóstolos sem morrerem, e eles ensinariam para a gente o que eles aprenderam de Nosso Senhor. Continuamente estaria Santo André, né, estaria aqui pregando, São Pedro estaria em Roma, mas Deus não quis. Mas nessa sucessão é a mesma doutrina. Se não fosse a mesma, a igreja estava fadada a desaparecer, a perder a sua identidade, deixaria de ser a igreja católica. Não, a igreja católica ela é apostólica. Ela vem dos apóstolos, e o que a gente ensina hoje, o Catecismo de São Pio X, é exatamente a mesma doutrina que é pregada pelos apóstolos. A mesma doutrina, os 7 sacramentos, os 10 mandamentos, todos os pontos da moral, é a mesma. A igreja é apostólica porque os apóstolos ensinaram a mesma coisa que a igreja ensina hoje. Não a igreja conciliar. A igreja conciliar é algo que nunca poderia imaginar. O Sr. Lefebvre uma vez falou para mim, quem viveu como eu no tempo de Pio XII, nunca podia imaginar que uma coisa, que o que está acontecendo hoje, pudesse acontecer. Mas nunca. Então, foi assim uma surpresa
Por quê? Porque ela não é apostólica. A Igreja Conciliar não é apostólica. Por não ser apostólica, ela é uma outra igreja. A Igreja Católica, ou ela é apostólica, ou ela não é católica. Não é verdadeira igreja. Então, uma Santa Católica Apostólica e São Pedro, Romana. Romana, Monsenhor Lefebvre insistia muito para que os seminaristas fizessem 1 ano em Roma. Depois não foi possível, diminuiu para 2 meses. Por quê? Porque Roma, São Pedro se instalou em Roma. Monsenhor Lefebvre dizia, se eu tivesse que escolher entre visitar Jerusalém ou Roma, eu escolho Roma, porque é lá que está a igreja. Nosso Senhor morreu em Jerusalém, mas ele, Nosso Senhor, quis que a sua igreja ficasse em Roma. Então é lá, para lá que deve voltar o nosso desejo, nossos olhares, porque Roma que é a capital. E quando a gente fala Roma, é a Cúria Romana, são todos os papas, toda a doutrina, toda essa infabilidade da igreja, essa capacidade que a igreja tem de discernir quem é santo, quem não é, de fazer uma canonização infalível. Tudo isso são os privilégios de Roma. São os privilégios do Papa, os privilégios de Roma. Roma é a sede da doutrina, a sede aquela que controla, que guia a santidade. Quando se forma alguém funda uma congregação, ou uma ordem religiosa, como no passado, isso passa na mão da Cúria Romana. É Roma que julga se aquilo está conforme os princípios da santidade ou não. Então, sempre Roma. Nós devemos sempre procurar esse caráter romano. E hoje em dia, justamente, o caráter romano está sendo destruído, combatido. Então fazem cerimônias, uma adaptação cultural dos povos da África dentro da liturgia. Mas eles não querem isso. Os esquimós que foram convertidos por missionários do século, penso que foi início do século XX, eles se converteram e quando veio o Concílio Vaticano II, e que tiraram deles o gregoriano e a missa de São Pio V, eles ficaram muito tristes. Eles não queriam. Eles queriam a língua romana, eles queriam o latim, eles queriam o canto gregoriano. Por quê? Porque a igreja é romana. E tem a igreja grega, é verdade, os católicos que são de rito grego, mas eles têm uma ligação com Roma, ao menos porque o Papa é ele que julga da liturgia deles, é ele que confirma a liturgia deles, ele que confirma a doutrina deles. Os católicos do mundo inteiro olham para Roma. Roma é a capital. E nós devemos agradecer a Deus ter nascido na Igreja Latina. A Igreja Latina está mais perto de Roma. Devemos procurar estudar a língua latina. Felizmente está sendo dado aulas para alguns. Não sei se na escolinha está tendo aula de latim, mas muitos estão estudando, os seminaristas, os monges e leigos também. É uma maneira da gente ser romano. A gente deve estudar a língua latina. O estudo da língua, da gramática, é muito mais importante do que se pensa, e especialmente da língua latina, que ajuda a refletir, ajuda a pensar, ajuda a se exprimir, ajuda depois a estudar a doutrina da igreja, ajuda a compreender a liturgia. Em vez de botar tudo em português, ao contrário, deve incentivar o estudo do latim para poder cantar, compreendendo o que está cantando, poder rezar, compreendendo o que está rezando. Se não conseguir, não é uma coisa essencial, mas essencial ao menos que a igreja seja romana, que os padres sejam romanos, que os padres amem a cultura, a língua latina e tudo que a igreja já escreveu nessa língua, que é a língua por excelência da igreja. E, finalmente, a igreja é também perseguida. Quem acrescentou não faz parte do catecismo, mas São Pio X, creio que num sermão,
que foi a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana, e representou e perseguida. Então não devemos ficar espantados, nem que a Igreja seja perseguida, nem que cada um de nós, que somos membros da Igreja, que nós sejamos perseguidos pelo demônio. Quantos santos foram perseguidos de maneira brutal? São João Bosco, por exemplo, à noite o demônio fazia uma loucura dentro do quarto dele. E ele suportava aquilo, rezava, suportava, aumentava suas orações. Por quê? Porque a igreja é combatida. O demônio, onde ele vê algum bem, ele tenta destruir esse bem. Por isso ele citou os judeus a pedirem a condenação, a crucifixão de Nosso Senhor. Assim como Nosso Senhor foi combatido pelo demônio, assim também nós. Mas nossa vitória é no céu. Há vitórias aqui na terra, sim, como Lepanto, mas a vitória verdadeira é a entrada no céu. Então a igreja é combatida, ela não pode deixar ser combatida, por quê? Porque há no mundo 3 inimigos da igreja: o demônio, o mundo, propriamente dito, e a carne. Ora, o demônio será sempre contra Nosso Senhor. Então é impossível que ele não persiga. Nós estamos aqui, vai ter a missa, tudo isso, o demônio não está contente. Ele vai tentar que alguém faça uma comunhão mal feita, então que não faça ação de graças, por exemplo. Quero lembrar, a ação de graça é muito importante. Quando termina a missa, a gente dá um tempo de silêncio. Todos aqueles que puderem ficar dentro da capela, devem ficar, porque é hora de agradecer a Deus. O demônio vai lhes sugerir de não fazer ação de graças. Pode haver um motivo, sim, às vezes tem motivo, mas muitas vezes não tem. Às vezes é um desleixo, e o demônio está ganhando. O demônio não nos ataca. O demônio atacou o Curadas, o demônio atacou a Santa Teresa d'Ávila, o demônio ataca todos os santos, e o demônio ataca cada um de nós. Ele é como um lobo, não como um leão, que roda em torno de nós, procurando a quem devorar. Agora, ela é perseguida especialmente pelo mundo. O mundo é inimigo da igreja. E o mundo sempre está procurando destruir a igreja. Matar os seus papas, como no início, todos os apóstolos foram mortos, e os primeiros papas foram todos mártires. Então, o mundo, instigado pelo demônio, quer derramar o sangue cristão. E o sangue cristão continua a ser derramado pelo mundo. Mas mais ainda, ele quer fazer com que as almas se percam. Por isso, a grande arma do demônio, podemos dizer, são duas. Uma é a doutrina perversa, doutrina contrária à fé católica, e depois são os vícios. Pelos vícios, o demônio puxa os católicos para fora da igreja, ou para fora do caminho do céu, e os lança no inferno. Então, a igreja ela é perseguida. Mas se ela é perseguida, ela é também combatente. Ela tem as suas armas para vencer o mundo, para vencer o demônio e para vencer a carne. A carne são nossos defeitos. Então, peçamos a Deus, peçamos a Nossa Senhora, ela que é medianeira de todas as graças, de nos dar a força da Igreja Católica. A essência da Igreja Católica, a vida da Igreja Católica. Nós somos membros da Igreja Católica. A Igreja Católica é como uma vinha, um pé de vinha, onde aqueles ramos que estão ligados ao tronco, eles têm a vida dessa vinha, né? E assim, Nosso Senhor é a nossa vida. Não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. A vida do Nosso Senhor passa para os membros. Eu sou um membro. Devo pedir a Deus de ser um membro vivo. E se eu tenho que sofrer, eu vou pedir a Deus que Ele me dê a paciência, que Ele me dê a força, que Ele me dê a fé, que Ele me dê a esperança, que Ele me dê a caridade, para eu não perder essa batalha. Essa batalha a gente está acompanhado por Nosso Senhor Ele mesmo. Então, não nos deixemos levar nem pela mediocridade, nem pelo desânimo, nem pelo desespero, porque se a igreja é perseguida, ela é vitoriosa. A igreja ela é essencialmente vitoriosa. Nosso Senhor está à frente, Ele que venceu a morte, que venceu o pecado,
e venceu o demônio, e nós também. O dia da nossa morte deve ser um dia de vida. Eu não morro, eu entro na vida, dizia Santa Teresinha. Eis aí uma vitória. É a vitória da igreja. A igreja combatente, e ela enumera inúmeras vitórias. Que nós também possamos fazer parte das vitórias da igreja pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.